Unidade radiológica. Eu também postei isso aqui na videoaula, né? Na qual eu apresentei para vocês o aparelho de raio-x, né? Então, a unidade radiológica possui três elementos principais: tubo de raio-x, console de operação e o gerador de alta tensão. Tá? Depois vocês voltem lá na aula que eu mostrei essa do raio-x, que ele está mostrando, eu mostrei para vocês todos os componentes e partes dele. Tá? Tubo de raio-x é a ampola, que é por onde é formado e liberado o raio-x. Console de operação é onde a gente coloca os parâmetros técnicos que eu citei a vocês, KV, MA e o MAS. E o gerador de alta tensão é aquele que gera energia para funcionar o aparelho. Geralmente é em 220 ou 380 volts. Tá? Na aula eu também mostrei para vocês o aparelho portátil, né? Então, quando a gente usa o aparelho portátil, as salas têm que estar equipadas com a voltagem de 220 volts. Tá bom? Efeito termiônico, né? O que é isso? Eu vou resumir todo esse texto aqui para vocês, tá bom? Então, o que acontece? Dentro, né, do cátodo existem dois filamentos que nós chamamos, né, que são chamados de filamentos de tungstênio. Um é menor e o outro é maior, tá? Então, o que quer dizer isso aí? Esses filamentos é da onde saem os elétrons, que eu falei para vocês, né, anteriormente. Tá bom? O que quer dizer isso aí? Quando eu vou lá e seleciono uma técnica para extremidades, crânio, face, né, ele vai liberar o filamento de tungstênio menor. Tá bom? Ele vai aquecer esse filamento. Vai aquecer até que os elétrons se desprendam desse metal. Se for uma estrutura maior, né, que eu vou usar o MA de 200 a 500, então ele vai aquecer o filamento maior de tungstênio. Tá bom? E aí esses elétrons vão ser liberados e é eles que vão se chocar com o anudo. Tá bom? Então esse é o efeito termiônico, tá? É o efeito na qual aquecemos o metal a fim de liberarmos os elétrons que estão contidos nele, tá bom? Mais tarde a gente vai falar sobre ele novamente. Então vamos lá. Tubo de raio-x, né? Tá escrito aí cabeçote, mas a gente pode chamar ele também, o nome mais chamado é ampola, tá? Então, tá escrito aí, tem a função de conter o óleo refrigerador onde está imersa a ampola. Serve de barreira para a radiação emitida pela ampola, só permitindo que aqueles fótons, ou seja, o raio-x, que sai pela janela da ampola, continue seu caminho em direção ao paciente. A radiação que ainda assim sai da ampola é conhecida como radiação de fuga, e aquela que se dirige ao paciente de feixe útil. Tá? O que quer dizer tudo isso aí? Então eu mostrei para vocês também na aula passada a ampola, né? Mostrei para vocês a janela que sai, né? O raio central, que vai servir como mira para a gente, né? Então, o que ocorre? É nesse cabeçote ou na ampola que é formado o raio-x e é nele que é liberado, né? Então, ou seja, o raio-x vai sair dele. Depois que o raio-x sai, eu falei para vocês ainda agora, né? Ele vai gerar um calor. E esse calor precisa ser resfriado. E lá vai estar o óleo refrigerador. Né? Então, por isso que depois que você faz um raio-x, você fica ouvindo uns barulhinhos e uns estalos, né? Porque é ele sendo resfriado. Tá? É por isso que geralmente as salas de radiologia tem que ser fria. Né? Por exemplo, a tomografia tem que ser fria, a radioterapia tem que ser mais fria ainda. Né? Porque os aparelhos esquentam muito. Tá? Então, imagina aí, como eu falei para vocês, é 99% calor e 1% raio-x. Então, um aparelho que esquenta muito, uma hora para. Né? Isso acontece com o carro, com o celular. Né? Então, ele começa a funcionar mal. Tá bom?
Então, essa é a parte do cabeçote. Invólucro de vidro, né? Então ele fica dentro da ampola e tem a principal função de deixar tudo embalado a vácuo, né? Para quê? Para os elétrons não se colidirem com as moléculas de ar e perderem a sua energia. Tá mostrando aí, né? Um tipo, ó, teria o polo negativo, polo positivo, e essa parte que nós vemos aí, né? É todo o invólucro de vidro, né? Para deixar tudo a vácuo, para que nada entre nele. Se ele está com alguma rachadura ou falha e entra, a imagem pode sofrer, né, perca de qualidade e exige mais do aparelho, tá? Aí, ó, catodo que eu tava falando para vocês, né? Então, o filamento de tungstênio, que eu falei na parte do efeito termiônico, né? Então ele vai emitir os elétrons através da, ó, emissão termiônica. Então o foco grosso e o fino correspondem ao filamento maior e o outro menor. Então o filamento de tungstênio que eu estou mostrando para vocês, tá aqui, ó. Um é menor e o outro é maior. A gente tá mostrando aqui, ó. Filamento referente ao foco grosso e o filamento referente ao foco fino, tá? Então, ou seja, quando eu seleciono lá uma técnica, mais uma vez falando, uma técnica para estruturas maiores, vai ser aquecido o filamento do foco grosso. Quando é estruturas menores, filamento do foco fino, tá bom? Então, ou seja, é o catodo que libera os elétrons para formar esse raio-x. Então, ele está mostrando aqui mais uma vez sobre isso que eu estou falando, tá? Vocês podem dar uma lida depois. A capa de focagem, né? O corpo de focagem. Então, ele serve para focalizar os elétrons que saem do catodo e fazer com que eles batam no anodo, não em outras partes. Então, ou seja, é como se fosse um corredorzinho para que os elétrons não batam em outros locais. Tá bom? Aqui, estava dando exemplos, né? Anodo, peça metálica que o alvo é incrustado, que dissipa calor, geralmente constituído de cobre. Bom, é um bom dissipador de calor, né? Então, está mostrando aqui quais são as partes do anodo, né? Tem ali o anodo, que é 1, o corpo do anodo, que é o 2, a haste do anodo, que é o 3, 4, o rotor e o 5, o suporte, tá? Esse anodo ele é giratório. Todos os aparelhos hoje, mais modernos, usam esse anodo giratório, tá? Então, ou seja, para quê? Para dissipar esse calor. A gente pode dizer o quê? Que é no anodo, propriamente dito, é o local onde é formado o raio-x. Por quê? Os elétrons vão se chocar com esse anodo, liberando, mais uma vez, 99% calor e 1% raio-x. Aqui está dizendo isso, né? Onde são gerados raios-x, tá bom? Filtros de raio-x. Eles impedem a passagem dos fótons, né, que não possuem um bom poder de penetração. É como se fosse realmente um filtro, né? Ele vai selecionar os fótons ou energia ou raio-x mais forte. Colimador, né? Então eu mostrei isso aí também lá no vídeo que eu mostrei os raios-x, a colimação, né? Lembra que eu botei uma mão em cima do IP, né? Que é onde a gente faz o raio-x, e eu colimei, né? Colimei, ou seja, eu deixei bem restringida a parte da minha mão, tá? Qual é a função da colimação? Primeiro, deixar a imagem mais definida. 2, reduzir a radiação espalhada. Ou seja, ele é um dos instrumentos que vai focar a radiação na estrutura que nós queremos, né? Então, vocês lembram. A radiação que vai direto no paciente é chamada de feixe útil ou radiação primária. A que espalha é chamada de secundária ou espalhamento. Tá bom? Então, o colimador ajuda a fazer isso. Então, se você faz a radiografia com a colimação toda aberta, você vai estar gerando automaticamente mais radiação e provavelmente uma imagem menos definida.
Vamos passar essas grades aqui, tá? Na próxima aula, a partir da próxima aula, nós vamos começar a falar sobre proteção radiológica. A gente vai dar uma bisurada por cima para a gente falar sobre essa parte aí, tá bom? Então, nós vamos falar sobre como se proteger um pouco das radiações, tá? Não vamos falar tanto, nós vamos entrar mais no mérito, só mesmo assim da parte teórica, tá bom? Obrigado.